Hum. Quando o homem mais temido do submundo de Nova York precisou de uma esposa de mentira para fechar um acordo de US$ 1 bilhão com um sindicato, ele esperava uma modelo quieta e obediente. Em vez disso, ele conseguiu Clara, uma força da natureza confiante e precise que não apenas interpretou o papel, ela reescreveu o roteiro. Ela entrou numa sala cheia de armas carregadas e egos frágeis, e até a sobremesa tinha toda a máfia na palma da sua mão. Esta é a história dele. Dominic Moretti não pedia favores. Ele exigia obediência. Como chefe indiscutível do sindicato Moretti, a sua vida era um império meticulosamente construído de lealdade, medo e riqueza inigualável. Ele usava fatos Brioni feitos à medida que disfarçavam as brutais realidades da sua profissão, e comandava uma rede que se estendia dos cânions de betão de Wall Street aos portos de contentores de Nova Jersey. Mas enquanto estava na vasta sala de estar de vidro do seu penthouse em Tribeca, a olhar para as ruas encharcadas de chuva de Manhattan, Dominic enfrentava um problema que uma arma carregada e um cheque em branco não conseguiam resolver facilmente. Vincenzo Costa chegaria de Palermo em 48 horas exatas. Costa era um homem do velho mundo, um tradicionalista que controlava as mais lucrativas linhas de distribuição na Europa. Ele recusava-se a fazer negócios com solteiros, playboys ou homens que considerava instáveis. Para Costa, um homem sem esposa era um homem sem futuro, uma responsabilidade imprevisível. Para garantir o contrato de transporte transatlântico que legitimaria as participações da família Moretti pelo próximo século, Dominic precisava de se apresentar como um homem de família devoto e estável. Ele precisava de uma esposa. Não uma namorada, não uma acompanhante, mas uma mulher formidável e elegante que pudesse convencer um dom siciliano paranoico de que Dominic estava a construir uma dinastia. Leo, o braço direito de Dominic, estava a suar através da sua camisa Tom Ford. Durante 3 dias, Leo tinha desfilado um carrossel de candidatas esperançosas pelo penthouse. Atrizes, socialites, modelos de passarela, todas lindas, todas terrivelmente frágeis. Ou flirtavam agressivamente demais, completamente alheias às apostas mortais, ou tremiam no momento em que Dominic entrava na sala, os seus olhos a disparar para os guardas armados posicionados nas portas de mogno. A candidata final, uma loira estatuária chamada Sofia, tinha acabado de fugir do penthouse em histeria. Ela prendeu o seu vestido de seda num canto afiado de uma mesa de vidro, arruinando a peça. E quando Dominic simplesmente olhou para ela com a sua característica impaciência de olhos mortos, ela irrompeu em lágrimas e desistiu completamente da farsa. Ela foi-se, chefe, murmurou Léo, passando a mão pelo rosto. Posso fazer mais algumas chamadas. Conheço uma rapariga em Sorro. Chega de raparigas, Léo. Dominic estalou, a sua voz um barítono grave e rouco que fez o ar na sala parecer pesado. Costa não é idiota. Ele vai ver através de uma jovem trêmula de 22 anos cuja única ambição é um limite ilimitado no Bergdorf Goodman. Preciso de uma mulher com peso. Uma mulher que pareça que poderia dirigir esta família se eu levasse uma bala amanhã. As pesadas portas de carvalho do penthouse abriram-se, interrompendo o silêncio tenso. Bem, deves-me 400 euros pela chamada de emergência e como a tua princesa da passarela está atualmente a chorar no elevador, assumo que a prova está cancelada. Dominic virou-se lentamente, de pé no foyer, a abanar um guarda-chuva molhado com um padrão floral no seu impecável chão de mármore, estava uma mulher que desafiava completamente a estética do seu mundo meticulosamente curado. Clara Higgins era prima de Leo, uma figurinista teatral muito procurada que praticamente dirigia o caos dos bastidores dos maiores espetáculos da Broadway. Ela era também inegavelmente, descaradamente gorda. Ela não tentava esconder o seu tamanho atrás de cores monótonas ou sacos sem forma. Em vez disso, comandava a sala num vibrante trench coat vintage Chanel oversized num tom marcante de amarelo mostarda. O seu cabelo escuro e encaracolado estava preso num coque desarrumado, mas deliberado, e os seus lábios cheios e rosados estavam comprimidos numa linha apertada de pura irritação. Carregava uma pesada trouxa de costura de couro que parecia ter sobrevivido a uma guerra.
Clara, sibilou Léo, os seus olhos a disparar nervosamente para o chefe. Não pode simplesmente entrar aqui. Buzinei. Os teus seguranças deixaram-me subir porque sabem que sou a única que consegue consertar uma bainha de seda com corte enviesado rasgada em menos de 20 minutos. Clarara retrucou, nem sequer olhando para Léo. Os seus olhos aguçados e inteligentes fixaram-se diretamente em Dominic. Ela não vacilou. Ela não tremeu. Olhou para o homem mais perigoso da cidade da mesma forma que olhava para um corista mal comportado. Não me importo quem és ou que tipo de esquema de intimidação estás a executar aqui. O meu tempo é valioso. Dominique deu um passo à frente, intrigado. Era um homem com o ânime 90, construído como um pugilista de pesos pesados, e estava habituado a que as pessoas se encolhessem fisicamente dele. Clarara manteve a sua posição. As suas curvas suaves e pesadas estavam firmemente plantadas, o queixo erguido em desafio. Havia um calor e uma força inegáveis a irradiar dela, uma presença tranquilizadora que imediatamente sugou a energia frenética e em pânico da sala. És prima do Léo, declarou Dominique, os seus olhos escuros a analisá-la. E és o homem que faz as mulheres adultas chorar por causa de uma bainha rasgada, respondeu Clarara suavemente. Ela desabotoou o seu trench coat, revelando um vestido envelope verde esmeralda, feito à medida que abraçava lindamente o seu busto cheio e ancas largas. Ela estava completamente à vontade na sua própria pele, movendo-se com uma graça que desmentia a pesada ansiedade dos homens à sua volta. Como não há vestido para consertar, vou levar a minha taxa e ir embora. Dinheiro é preferível. Dominic não procurou a sua carteira. Em vez disso, um sorriso lento e perigoso espalhou-se pelo seu rosto. Ele aproximou-se dela, invadindo o seu espaço pessoal. Cheirava a charutos coíba caros, chuva e perigo. Clarara simplesmente arqueou uma sobrancelha, recusando-se a recuar. Tens medo de mim, Clarara? Perguntou Dominic suavemente. Eu geralmente te lido com 50 atores exaustos e com egos inflados durante uma troca rápida enquanto uma orquestra ao vivo toca, respondeu Clarara secamente, cruzando os braços rechonchudos sobre o peito. Tu és apenas um homem num fato muito caro com uma carranca. Então não tenho medo de ti. Dominic virou-se para Léo. Cancela as outras chamadas. Léo piscou, completamente confuso. Chefe, ainda precisamos de uma esposa para o jantar do Costa. Dominic olhou de volta para Clarara, admirando o fogo feroz e inflexível nos seus olhos, a postura orgulhosa da sua mandíbula cheia e a absoluta falta de pretensão na sua postura. Ela era real. Tinha peso, substância e uma mente afiada o suficiente para cortar vidro. Costa queria uma mulher formidável. Ele estava a olhar para uma. Não precisamos de fazer mais chamadas, disse Dominic. O seu olhar nunca deixando Clarara. Já a encontramos. Clarara olhou para o cheque pesado e em relevo sobre a mesa de centro de vidro. O número escrito nele na caligrafia afiada e agressiva de Dominic era suficiente para comprar uma casa em Brooklyn de uma só vez. 2 milhões de dólares, disse Clarara lentamente, a sua voz firme apesar da adrenalina a correr nas suas veias. Sento-me em frente a Dominic numa sofá baixo e luxuoso de veludo, com a minha pesada trouxa de costura de couro aos pés. Livre de impostos, transferido para uma conta offshore da tua escolha na manhã seguinte à assinatura do contrato por Vincenzo Costa, confirmou Dominic. Ele recostou-se na sua poltrona de couro, rodando um dedo de whisky Macallan, âmbar num copo de cristal. Ele observava atentamente, estudando a forma como ela processava a informação. E por isto, tenho que fingir estar profundamente apaixonada por um homem que provavelmente tem corpos enterrados em Nova Jersey. Sorrir para um dom da máfia siciliana por cima de um prato de ossobuco e convencê-lo de que és um homem de família domesticado e confiável. Clarara pegou no cheque, dobrando-o precisamente ao meio. Não é suficiente. Leu, em pé junto à porta, engasgou-se. Clarara, estás louca? São 2 milhões. Ouvi o número, interrompeu Clarara, o seu tom agudo. Ela olhou para Dominic, os seus olhos escuros completamente sérios. Se Costa é tão inteligente e paranoico como dizes, ele vai fazer uma verificação de antecedentes. Ele vai ver que eu não sou uma modelo de passarela.
Ele vai ver que sou uma designer teatral, gorda da classe trabalhadora de Queens. Precisas de uma narrativa que faça sentido. Não podemos simplesmente fingir que nos conhecemos numa gala de caridade. O que sugires? Perguntou Dominic, genuinamente fascinado. Ninguém negociava com ele. Ninguém o desafiava. Conhecemo-nos há 8 anos, mentiu Clarara sem falhar, inclinando-se para a frente, os seus seios cheios a pressionar contra a seda esmeralda do seu vestido. Tu esbarraste em mim à saída de uma padaria em Little Italy. Discutimos. Gostaste que te gritasse. Namoramos em segredo porque o teu mundo era demasiado perigoso, mas tu nunca me deixaste ir. Reconectamo-nos há 6 meses e finalmente percebeste que não conseguias viver sem mim. Explica por que não sou alguma clone de esposa da máfia polida. Explica por que sou diferente. Os lábios de Dominic contraíram-se num sorriso genuíno. És uma mentirosa muito boa, Clarara. Eu trabalho em teatro, respondeu ela suavemente. Agora, sobre os termos. Eu tenho controle criativo total sobre o meu guarda-roupa e o meu styling. Não vou deixar os teus lacaios a tentar apertar-me em cintas que cortam a minha circulação e não me vão dizer para usar preto porque emagrece. Se vou interpretar a esposa de Dominic Moretti, vou ocupar espaço. Concordado, disse Dominic, pousando seu copo. Ele gostou da forma como ela falava. Ele gostou da sua exigência de respeito. Mais alguma coisa? Quero uma garantia por escrito de que, depois de este jantar terminar e Costa ir embora, eu saio, sem amarras, sem associações duradouras com o teu negócio. Não quero olhar por cima do meu ombro para o resto da minha vida. Dominique sustentou o seu olhar por um longo momento. A vulnerabilidade escondida sob a sua armadura era tênue, mas ele viu-a. Tens a minha palavra, e no meu mundo, a minha palavra é muito mais vinculativa do que um pedaço de papel. As 24 horas seguintes foram uma aula magistral de caos controlado. Dominic tinha inicialmente convocado uma equipe de personal shoppers de elite da Quinta Avenida. Mas no momento em que a estilista principal segurou um vestido reto azul marinho monótono e estruturado e sugeriu que minimizaria a sua cintura, Clarara despediu-os a todos. Ela praticamente perseguiu-os para fora do penthouse, a sua voz potente a ecoar no mármore. Em vez disso, ela chamou os seus próprios favores. Em poucas horas, os seus colegas de confiança do distrito teatral chegaram com sacos de roupa. Quando Dominic entrou na suíte principal na noite do jantar, parou morto. Clarara estava em frente ao espelho do chão ao teto e parecia magnífica. Ela tinha escolhido um vestido de seda carmesim drapeado personalizado de um designer brilhante e independente que ela conhecia. O vestido não escondia o seu corpo, celebrava-o. O tecido pesado e rico agarrava-se lindamente às suas ancas largas, apertava elegantemente na cintura e apresentava um decote ombro a ombro que exibia os seus ombros suaves e cremosos e o busto cheio. O seu cabelo estava penteado para um lado em ondas dramáticas e glamorosas, e a sua maquilhagem era clássica. Um delineado de olhos afiado e um batom vermelho escuro que combinava perfeitamente com o vestido. Ela não parecia uma mulher a tentar encolher-se para caber no mundo de um chefe da máfia. Parecia uma rainha que já o possuía. Tu pareces, começou Dominic, a sua voz subitamente rouca, perdendo seu habitual tom frio. Não te surpreendas tanto, Dominic, disse Clarara, virando-se para o encarar. O volume puro da sua presença na sala era inebriante. Eu disse-te, se vamos fazer isto, fazemos à minha maneira. Dominic fechou lentamente a distância entre eles. Ele usava um smoking preto absoluto que o fazia parecer uma sombra projetada por um fogo muito perigoso. Tirou algo do bolso interior do casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. Estende a mão, murmurou ele, tão perto que ela podia sentir o calor a irradiar do seu peito largo. Clarara estendeu a mão esquerda. Os seus dedos eram rechonchudos e macios. Dominic abriu a caixa para revelar um anel de diamante de corte esmeralda maciço e impecável. Era pesado, ostentoso e incrivelmente bonito. Muito gentilmente, os seus dedos calejados e cicatrizados pegaram nos dela. O contraste entre as suas mãos ásperas e violentas e a sua pele suave e quente fez a respiração de Clarara prender-se na sua garganta. Ele deslizou o anel no seu dedo. Era um ajuste perfeito.
Eu pedi ao Leo para saquear o cofre, disse Dominique baixinho, o seu polegar a escovar os nós dos dedos dela. Ele não largou a mão dela imediatamente. Olhou para ela, os seus olhos escuros a fixarem-se nos dela. Esta noite, não deves obediência a ninguém a não ser a mim. E se Costa ou algum dos seus homens te olharem com algo menos que respeito absoluto, eu arranco-lhes os olhos. Entendido? Clarara sentiu um arrepio a percorrer a sua espinha, que não tinha absolutamente nada a ver com medo. Entendido. Bom, sussurrou Dominic, oferecendo-lhe o braço. Vamos roubar $1.000.000.000. Clarara enlaçou o braço ao dele, sentindo o músculo sólido sob o seu casaco de smoking. Ao saírem do penthouse e se dirigirem para o Maybach blindado à espera, Clarara percebeu uma verdade aterradora. Fingir ser a esposa de Dominic Moretti seria perigosamente fácil. O Maybach blindado deslizou pelas ruas encharcadas de chuva de Manhattan, parando silenciosamente em frente à discreta entrada não marcada de um clube privado no West Village. Lá dentro, o ar estava denso com o cheiro de trufas brancas, vinagre balsâmico envelhecido e a pesada tensão não dita de poder absoluto. Dominic saiu primeiro, a chuva a encharcar o seu cabelo escuro enquanto ele se virava para oferecer a Clarara a sua mão. Quando ela emergiu, a seda carmesim do seu vestido personalizado em violenta contradição com a noite cinzenta e úmida, os murmúrios do manobrista e dos guardas de segurança caíram instantaneamente mortos. Clarara não se apressou. Ela pisou o pavimento com a calma deliberada e equilibrada de uma mulher que sabia o seu exato valor. Enlaçou o braço ao de Dominic, sentindo a tensão rígida no seu bíceps. Respira, Dominic, murmurou Clarara, a sua voz mal audível por cima do tamborilar da chuva. Se entrares lá como se estivesses a ir para uma execução, Costa sentirá o cheiro a sangue na água. Estamos apaixonados. Lembra-te? Estamos a celebrar. Dominic olhou para ela, os seus olhos escuros e calculistas a arregalarem-se ligeiramente. Ele era o chefe da família Moretti. Ninguém lhe dizia para respirar. No entanto, o peso constante e quente da sua mão contra o seu lado agiu como uma âncora. Ele soltou um suspiro lento, os seus ombros largos a relaxarem uma fração de polegada. Estás demasiado calma para uma mulher a entrar numa sala cheia de pistolas carregadas. Sobre vivia um ensaio técnico de Les Miserables com um diretor que atirava cadeiras de campismo, respondeu Clarara, exibindo um sorriso brilhante e impassível. Os mafiosos são apenas miúdos de teatro com melhor alfaiataria e temperamentos piores. Entraram na sala de jantar privada subterrânea. Vincenzo Costa sentava-se à cabeceira de uma mesa longa e pesada de carvalho, ladeado por 4 homens cujos fatos se destacavam ligeiramente nas costelas. Costa tinha cerca de 60 anos, um siciliano com um rosto de falcão e olhos frios e profundos que tinham visto décadas de traições e derramamento de sangue. Ao seu lado sentava-se o seu sobrinho, Lorenzo, um subchefe escorregadio e arrogante com um gosto por roleces chamativos e piadas cruéis. Quando Dominic e Clarara se aproximaram, Costa não se levantou imediatamente. Os seus olhos fixaram-se em Clarara, analisando-a com uma crueldade que teria feito uma mulher mais fraca desmoronar-se. Ele olhou para suas curvas suaves e largas, a audácia inquestionável do vestido vermelho, e o maciço diamante de grafite a captar a luz baixa da vela. Ele procurava uma rachadura, um tremor, um sinal da acompanhante aterrorizada que Leo costumava arranjar. Clarara não lhe deu nada. Em vez de esperar que Dominic a apresentasse, ela deu um passo à frente, estendendo a sua mão rechonchuda e bem cuidada com um calor e comando. Dom Costa, disse Clarara, a sua voz rica e a projetar perfeitamente através da sala silenciosa. Dominic falou-me muito sobre os teus lendários carregamentos em Palermo. É uma honra absoluta. Costa piscou, surpreendido pela sua iniciativa. Ele levantou-se lentamente, pegando na sua mão e pousando um beijo seco nos seus nós dos dedos. Senhora Moretti, devo confessar, não esperava que Dominic encontrasse uma mulher de tão formidável presença. Lorenzo, o sobrinho, riu baixinho. Sim, Dominic sempre teve um apetite enorme. Parece que agora se satisfaz em casa também. A temperatura da sala caiu. A mão de Dominic tremeu em direção ao interior do seu casaco.
uma fúria assassina a passar-lhe pelo rosto. Mas antes que ele pudesse respirar para ordenar a execução de Lorenzo, Clarara riu. Era um som rico, rouco e genuíno que ecoou nas paredes de tijolo. "Oh, Lorenzo, não é?", disse Clarara, virando seu olhar aguçado para o homem mais novo. Ela olhou-o de cima a baixo, seus olhos parando no seu casaco brilhante excessivamente apertado. "É verdade. O meu marido adora uma mulher com substância. Ele prefere um banquete, enquanto parece que..." Ela parou, gesticulando graciosamente para o corpo esguio de Lorenzo. "E os ombros mal cortados estão habituados a sobreviver de restos. Talvez seja por isso que as tuas lapelas estão a ceder. Um bom alfaiate sabe que precisas de tela extra no peito para projetar autoridade, em vez de apenas esperar que um tecido brilhante faça o trabalho por ti." O silêncio abateu-se na sala. Dominique congelou. Os guardas de Costa mexeram-se nervosamente. Então Costa inclinou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada estrondosa e enferrujada. Ele bateu com a mão na mesa de carvalho, deleitado. "Uma leoa. Dominique, trouxeste uma leoa à minha mesa. Ela tem olhos de águia e língua de víbora." Costa fuzilou seu sobrinho, que estava a ficar com uma cor vermelha furiosa e motejada. "Senta-te, Lorenzo, e cala a boca. A senhora acabou de te dar uma lição de presença." O jantar que se seguiu foi uma obra-prima de guerra psicológica, e Clarara tocou a maestro. Ela não ficou sentada ali a parecer bonita. Ela dirigiu a conversa. Quando Costa tentou testar Dominique largando um fluxo rápido de dialeto siciliano localizado sobre logística de transporte, Clarara interveio sem falhar. "Meu pedido de desculpas, Dom Costa", mentiu lindamente, bebendo o seu vinho Barolo. "Mas quando Dominique e eu estávamos no Katana no verão passado, os mestres de Porto de lá queixaram-se exatamente dos mesmos atrasos sindicais. Dominique resolveu isso reestruturando os turnos noturnos." "Não é verdade, querido?" Ela pousou uma mão quente sobre a de Dominique. Dominique, apanhando a sua fala impecável, inclinou-se para a mentira. "Exatamente. Reduziu os nossos custos em 15%. Os cais de Palermo poderiam beneficiar da mesma estrutura." Costa inclinou-se para a frente, completamente cativado. Durante 2 horas, Clarara comeu fartamente, bebeu profundamente e riu genuinamente. Ela os divertiu com histórias fabricadas de como ela e Dominique discutiam receitas de molho de domingo, pintando um quadro de uma parceria sólida, apaixonada e inabalável. Ela não escondeu seu apetite, saboreando as ricas costelas de porco assadas e a burrata fresca, provando que estava completamente à vontade na sua própria pele e no seu perigoso mundo. Quando o café foi servido, Costa olhava para Dominique não como um jovem chefe volátil, mas como um líder experiente ancorado por uma esposa brilhante e poderosa. O contrato de $1.000 milhões sentado dentro de uma pasta de couro numa mesa lateral parecia uma mera formalidade. "És um homem sortudo, Dominique", disse Costa suavemente, rodando seu sambuca. "Um homem com uma mulher como esta é um homem que constrói impérios. Estou pronto para assinar." Dominique olhou para Clarara. O orgulho a inchar no seu peito era estrangeiro, pesado e intensamente real. Ela não tinha apenas interpretado o papel. Ela tinha conquistado completamente a sala. Mas quando o empregado de mesa se aproximou para tirar os últimos pratos, a formação teatral de Clarara entrou em ação, e a noite tomou um rumo violento. No teatro, uma figurinista sobrevive notando os detalhes que todos os outros perdem. O cérebro de Clarara estava ligado para detetar a bainha desfiada de uma saia de couro a 50 pés de distância, ou o par errado de sapatos num ator principal segundos antes de a cortina subir. Enquanto o empregado de mesa se aproximava da cabeceira da mesa, carregando uma bandeja de prata com a bebida final de Costa e um pesado umidor de charutos, os olhos de Clarara fixaram-se nas suas mãos. O aperto dele estava completamente errado. Um servidor treinado num estabelecimento de elite equilibra uma bandeja com as pontas dos dedos de uma mão, mantendo a outra atrás das costas. Este homem agarrava as bordas da bandeja de prata com a intensidade dos nós dos dedos brancos. Pior, o olhar de Clarara deslizou para o seu uniforme. O colete era de fornecimento padrão, mas as calças eram de sarja tática pesada, não da mistura de lã leve usada pelo resto da equipa.
e espreitando por baixo do seu sapato esquerdo polido, estava uma sola de borracha grossa e de combate, projetada para movimento silencioso e tração pesada, não para deslizar pelo chão de uma sala de jantar. O homem não era um empregado de mesa. Ao passar por trás da cadeira de costa, a sua mão direita afastou-se da bandeja, deslizando suavemente para baixo do colete, feito à medida em direção à sua cintura. Clarara não pensou. Não havia tempo para gritar. Não havia tempo para avisar Dominic numa sala onde uma única palavra mal interpretada significava um banho de sangue. Confiando no peso puro e não adulterado do seu corpo e no elemento surpresa, Clarara levantou-se violentamente. "Oh, meu Deus, o rato!" gritou Clarara com toda a força dos seus pulmões, apontando para o chão diretamente atrás do falso empregado de mesa. No mesmo movimento explosivo, ela enganchou o pé na perna pesada da sua cadeira de jantar e empurrou-a para trás com toda a sua força. A pesada cadeira de madeira bateu diretamente nos joelhos do assassino no momento em que ele retirou uma pistola semiautomática silenciada do cinto. O homem dobrou-se, o seu tiro foi selvagem. A bala estilhaçou o lustre de cristal acima da mesa, chovendo vidro sobre os pratos. O caos irrompeu. Clarara agarrou a borda da pesada mesa de carvalho e atirou todo o seu peso para trás, arrastando a toalha de mesa, a louça fina, os copos de vinho e as pesadas peças centrais de prata diretamente para o caminho do assassino, enterrando-o numa cascata de destroços e expresso escaldante. "Arma!" rugiu Dominic, os seus instintos a assumirem o controlo instantaneamente. Ele lançou-se sobre a mesa, derrubando Clarara no chão e protegendo o seu corpo com a sua estrutura maciça. Numa fração de segundo, a sala transformou-se numa zona de guerra. Os guardas de costa puxaram as suas armas, mas Leo e os homens de Dominic foram mais rápidos. 2 tiros ensurdecedores soaram no espaço confinado, seguidos pelo baque pesado do falso empregado de mesa a cair no chão, neutralizado. O silêncio voltou à sala, quebrado apenas pelo tilintar do vidro a assentar e pela respiração pesada e irregular dos homens. Dominic pairava sobre Clarara, as suas mãos a verificar freneticamente o seu rosto, os seus ombros, a seda carmesim do seu vestido. O seu coração batia contra as suas costelas como um martelo. A máscara do chefe da máfia frio e calculado tinha sido completamente estilhaçada, substituída por pânico cru e nu. "Clarara", respirou ele, a voz a falhar. "Clarara, estás ferida? Fala comigo." Clarara piscou-lhe, o peito a subir e descer, o seu lindo penteado tinha desfeito. Caracóis escuros a emoldurar o seu rosto e o seu vestido estava salpicado de vinho derramado. Mas os seus olhos estavam claros e aguçados. "Estou bem. Estou bem, Dominic." "Ele está caído." Lentamente, Dominic ajudou a levantar-se, mantendo um braço protetor firmemente à volta da sua cintura grossa. Ele recusou-se a soltá-la. Do outro lado da sala, Vincenzo Costa olhava para o homem morto no chão. Depois levantou lentamente os olhos para Clarara. O velho Dom limpou um pedaço de cristal estilhaçado da sua lapela. O assassino era um sicário conhecido da facção rival da Calábria, um homem enviado para desestabilizar toda a costa leste, eliminando Costa e Moretti num só golpe. Costa olhou para Clarara, que atualmente ajustava o seu vestido rasgado com o pragmatismo irritado de uma mulher a inspecionar um figurino arruinado. Ela viu. Costa sussurrou com espanto absoluto na sua voz rouca. Ele aproximou-se do detrito, ignorando o seu sobrinho em pânico, e caminhou diretamente para Clarara. "Antes dos meus guardas, antes dos meus próprios olhos. A tua esposa viu a lâmina na relva. Eu sei um mau figurino quando o vejo", disse Clarara, a sua voz a tremer ligeiramente. As calças dele não combinavam com o colete, e os empregados de mesa não usam botas táticas. Costa estendeu a mão e agarrou o ombro de Dominic com uma força esmagadora. "Eu queria uma prova de que eras um homem que podia proteger os seus investimentos, Dominic. Trouxeste-me uma mulher que protege o protetor. Os calabreses pagarão por isto." Mas hoje à noite Costa gesticulou para Leo, que segurava a pasta de couro como um escudo. "Hoje à noite assinamos. Não faço negócios com homens. Faço negócios com famílias. E a família Moretti é feita de ferro."
30 minutos depois, o contrato de US$ 1.000 milhões foi assinado num escritório traseiro seguro. A polícia foi tratada pela vasta folha de pagamentos de Dominic. A confusão foi varrida para debaixo do tapete do privilégio do submundo. Quando finalmente subiram de volta para o Maybach blindado, a adrenalina começou a desvanecer-se, deixando um silêncio pesado e exausto para trás. Clarara tirou os saltos altos arruinados, suspirando enquanto esfregava as têmporas doridas. Dominic sentou-se ao lado dela na escuridão. Ele não estava a beber. Ele não estava a celebrar. Ele estava a olhá-la com uma intensidade que tornava o ar no carro impossivelmente fino. O cheque de US$ 2 milhões, a história falsa, o guarda-roupa. Tudo tinha sido uma transação, um negócio. Mas enquanto Dominic olhava para a mulher gorda e ferozmente bonita que acabara de se atirar para a linha de fogo para salvar a sua vida, a natureza transacional do seu acordo evaporou-se no ar da noite. Ele estendeu-se pelo banco de couro e pegou na sua mão, o seu polegar a traçar o pesado diamante de grafite no seu dedo. O acordo está feito, sussurrou Clarara, olhando para sua mão cicatrizada que segurava a dela. Conseguiste as tuas rotas de transporte. Sim, respondeu Dominic, a sua voz um resmungo grave e perigoso. Ele aproximou-se, os seus lábios pairando a meros centímetros dos dela, o cheiro a pólvora e a chuva agarrado à sua pele. Mas os termos do nosso contrato acabaram de mudar, Clarara, porque não há força na terra que me faça deixar-te ir. O interior do Maybach estava tão silencioso quanto uma tumba, exceto pelo tamborilar rítmico da chuva no vidro blindado fumado. Clarara olhou para Dominic, a pura gravidade das suas palavras a pairar no espaço estreito entre eles. Não há força na terra que me faça deixar-te ir. Por um breve segundo, a profissional de teatro pragmática e ferozmente independente nela quis rir, lembrá-lo dos US$ 2 milhões e do contrato verbal de ferro que tinham assinado há apenas 24 horas. Mas enquanto olhava nos olhos escuros e insondáveis de Dominic, o humor morreu na sua garganta. O chefe da máfia frio e calculista, que a tinha avaliado como uma peça de propriedade imobiliária estratégica, tinha desaparecido. Em seu lugar estava um homem despojado dos seus instintos mais crus e perigosos. Um predador que tinha encontrado algo precioso e se preparava mentalmente para ir para a guerra para o manter. Um contrato é um contrato, Dominic, disse Clarara, a sua voz mais suave do que pretendia, embora ela não tenha afastado a mão do seu pesado aperto. Prometeste-me uma separação limpa. O jantar acabou. O custo foi atribuído. O custo foi atribuído porque ele acredita que és a minha esposa, contestou Dominic, o seu polegar a continuar o seu lento e hipnotizante, deslizar sobre os nós dos dedos da sua mão esquerda, onde o pesado diamante de grafite captava as luzes da rua que passavam pela janela. E hoje à noite, à frente de todo o submundo da costa leste, atiraste uma mesa a um sicário da Calábria para me salvar a vida. A sério que achas que podes simplesmente voltar para um departamento de guarda-roupa em Queens amanhã? Estás no conselho agora, Clarara. És uma entidade conhecida. Um frio espinho de realidade perfurou a adrenalina a desvanecer-se. A respiração de Clarara prendeu-se enquanto o pesadelo logístico da sua nova realidade se instalava. Ela já não era apenas uma namorada de mentira. A leoa que tinha humilhado um assassino e assegurado um império de US$ 1.000 milhões para a família Moretti. Então, o que estás a dizer? Perguntou Clarara, o coração a bater contra as costelas, os seus seios cheios a subir e a descer rapidamente contra a seda carmesim rasgada do seu vestido. Que sou tua prisioneira. Estou a dizer que és a minha prioridade, respondeu Dominic ferozmente, aproximando-se até que o cheiro do seu perfume e o leve odor acre de pólvora a envolvessem completamente. Não te vou colocar numa gaiola dourada, Clarara, mas não te vou tirar os olhos de cima até que a ameaça da Calábria esteja enterrada. E mesmo assim, ele fez uma pausa. O seu olhar desceu para os seus lábios suaves e entreabertos antes de subir para se encontrar novamente com os seus olhos. Mesmo assim, acho que não conseguiria deixar-te ir. O carro deslizou para a garagem subterrânea segura do seu prédio em Tribeca.
Quando as pesadas portas de aço se fecharam atrás deles, fechando o resto do mundo, Dominic finalmente soltou a sua mão. Embora a ausência do seu toque deixasse uma queimadura fantasma na sua pele, no penthouse, o silêncio era ensurdecedor. Leo e a equipa de segurança permaneceram nos corredores exteriores, dando uma larga distância ao chefe. Clarara tirou os seus saltos altos arruinados no momento em que pisou o chão de mármore. Um longo suspiro escapou-lhe. Sentiu o súbito peso esmagador da noite nos seus ossos. Virou-se para se dirigir à suíte de hóspedes, desesperada para tirar a seda restritiva manchada de vinho, quando notou a mancha carmesim escura florescer na manga da camisa de smoking branca de Dominic. Ele tinha tirado o casaco e largado-o numa poltrona, movendo-se com uma rigidez rígida e não natural. "Estás a sangrar", declarou Clarara, os seus instintos teatrais a sobrepor-se à sua exaustão. No seu mundo, um membro da tripulação ferido significava que o espetáculo parava até que estivessem medicados. Dominique olhou para o seu bíceps esquerdo com ligeira irritação, como se um fragmento de bala perdido fosse apenas um incômodo. "É apenas um arranhão do vidro do lustre. Não é nada. Senta-te", ordenou Clarara, a sua voz a ecoar com exatamente a mesma autoridade que usava para comandar 50 atores caóticos durante uma troca rápida. "Agora!" Dominique piscou, genuinamente surpreendido. Homens 2 vezes mais velhos e maiores tremiam à sua frente. No entanto, esta espetacular mulher gorda num vestido arruinado estava a apontar para um sofá de couro como se ele fosse uma criança desobediente. Para sua própria profunda surpresa, ele obedeceu. Ele afundou-se nas pesadas almofadas de couro, observando em fascínio silencioso, enquanto Clarara desaparecia na vasta casa de banho principal. Retornando um momento depois com um kit de primeiros socorros totalmente abastecido, ela ficou entre os seus joelhos abertos, trazendo o seu calor inebriante e a curva suave e expansiva dos seus quadris diretamente para sua linha de visão. Ela não hesitou. Os seus dedos grossos e práticos desabotoaram o punho da sua camisa Tom Ford arruinada e enrolaram o tecido ensanguentado até ao ombro, expondo o músculo espesso e cordado e um corte regular de 7 centímetros de um fragmento de cristal voador. "Isto vai arder", avisou ela, destapando uma garrafa de antisséptico. "Já tive piores", murmurou ele. Mas a sua atenção não estava na ferida. Estava inteiramente nela. Enquanto Clarara se inclinava para limpar o corte, o decote profundo do seu vestido mudou e Dominic sentiu uma onda de puro desejo primal que eclipsou completamente a dor latejante no seu braço. Ele levantou a mão direita ilesa e colocou-a gentilmente na sua cintura. Ele não agarrou. Ele simplesmente apoiou a palma da mão lá, maravilhando-se com a curva suave e luxuosa do seu corpo. Para um homem que vivia num mundo de arestas afiadas, precisão letal e mulheres esqueléticas e frágeis, a absoluta solidez de Clarara era a sensação mais tranquilizadora que ele alguma vez tinha experimentado. Clarara congelou quando a sua mão grande e calejada abrangeu a curva da sua anca. Ela olhou para baixo, os seus olhos escuros a encontrarem os dele. "Eu falei a sério no carro, Clarara", sussurrou Dominic, a sua voz a vibrar com uma vulnerabilidade intensa e quieta que ninguém no seu sindicato alguma vez tinha testemunhado. "Passei a minha vida inteira a construir muros, a adquirir poder e a não confiar em ninguém absolutamente. Então entraste no meu penthouse, gritaste com os meus homens, exigiste o teu valor e provaste que possuis mais coragem no teu dedo mindinho do que metade dos meus capos." Ele deslizou lentamente a mão para cima, o seu polegar a traçar o suave inchaço da sua caixa torácica logo abaixo do seu peito, sentindo o ritmo frenético e flutuante do seu coração. "Não quero a história falsa", confessou Dominic, puxando-a gentilmente pela cintura até que ela fosse forçada a largar o penso antisséptico e a apoiar as mãos nos seus ombros largos e musculosos. "Não quero um acordo comercial, quero a realidade. Quero que ocupes cada centímetro do meu espaço vital." Clarara engoliu em seco, a sua mente prática lutando contra o calor inebriante do seu toque. "Dominic, isto é insano. Vivemos em 2 universos completamente diferentes. Eu passo bainhas e organizo cabides de figurino. Tu diriges um império do submundo.
E governa-o comigo, desafiou ele, o seu olhar descendo para sua boca. Antes que ela pudesse formular um argumento racional, Dominic puxou-a para baixo. A sua boca chocou contra a dela, não com a brutal violência do seu mundo, mas com uma fome desesperada e consumidora. Clarara engasgou-se contra os seus lábios, e isso foi todo o convite de que ele precisava. O seu braço ileso enrolou-se inteiramente à volta da sua cintura grossa, puxando as suas curvas pesadas e gloriosas para junto do seu peito duro. O beijo foi uma revelação, profundo, possessivo e elétrico. As mãos de Clarara emaranharam-se instintivamente no seu cabelo escuro, devolvendo o que recebia, rendendo-se completamente à emoção caótica e aterradora do homem mais perigoso da cidade a adorar o seu corpo como se ela fosse uma deusa. Na manhã seguinte, a realidade da nova existência de Clarara atingiu como um comboio de mercadorias. Acordando na cama king-size de Dominic, encontrou-o desaparecido, deixando apenas o cheiro a cedro e café. Vestindo um roupão branco à volta do seu corpo generoso, ela verificou o seu telemóvel. Uma notificação bancária apareceu, 2.045.000 euros. A transferência offshore tinha sido confirmada. Ela era multimilionária. Podia empacotar a sua pesada trouxa de costura, apanhar um táxi para JFK e desaparecer para a França. O dinheiro era dela, mas enquanto tocava nos seus lábios inchados, a vívida memória das mãos possessivas de Dominic na sua cintura enviou um arrepio pela sua espinha. Fugir era impossível. Uma pancada forte estilhaçou os seus pensamentos. Leo entrou. O seu rosto pálido contrastava nitidamente com o seu habitual comportamento escorregadio. Parecia exausto. Clara, disse Leo, a sua voz tensa. Dominic precisa de ti na sala de guerra. Agora ela não se preocupou em mudar. Apertando o roupão grosso, ela marchou descalça pelo corredor de mármore. O seu passo de comando fez os guardas armados recuarem. Ao abrir as portas de mogno do escritório de Dominic, o ar estava denso de tensão. Dominic debruçou-se sobre um mapa digital de Manhattan, ladeado por 4 tenentes. Vendo Clarara, a sua expressão endurecida suavizou. Ele envolveu um braço protetor à volta dos seus ombros suaves, pressionando um beijo possessivo na sua têmpora à frente dos seus homens. A mensagem tácita era clara. Ela é minha e é igual. O que está a acontecer? Perguntou Clarara. Os calabreses, rosnou Dominic. Interceptamos conversas. Estão profundamente humilhados. Um civil frustrou o seu operativo. Colocaram uma recompensa de 3 milhões de dólares pela leoa de Moretti. Clarara piscou perante o absurdo. Um assassinato para mim. Eu sou uma gerente de figurino. O que vão fazer? Sabotar a minha máquina de costura? Não é piada, interveio Leo sombriamente. Eles acham que és um ativo altamente treinado. A forma como neutralizaste. Eles assumem que és uma empreiteira de elite. Clarara soltou uma gargalhada incrédula. Ele usava botas táticas de sola de borracha em vez de sapatos de couro. Qualquer um que vista um extra podia detectar esse anacronismo. Afastando-se de Dominic, ela aproximou-se do mapa. O medo pulsava sob a sua pele, mas o seu cérebro analítico assumiu o controle. Espera, disse Clarara, os seus olhos a estreitarem-se para a planta do clube de jantar. Ela bateu com o dedo rechonchudo no vidro. Dominic, como é que os calabreses sabiam que estávamos lá? Essa reunião era secreta. Estamos à procura do rato, disse Marco defensivamente. Estamos a limpar as comunicações. Não precisam de limpar as comunicações, disse Clarara, a sua voz mortalmente séria. Precisam de olhar para o bloqueio. O bloqueio? Perguntou Dominic. As indicações de palco, explicou Clarara. No jantar, Costa sentou-se à cabeceira da mesa. Tu estiveste à sua direita, eu estive à tua. O seu sobrinho, Lorenzo, sentou-se diretamente em frente a mim. Lorenzo. A mandíbula de Dominic apertou-se. Ele é um tolo, mas é sangue de Costa. Um tolo num fato mal cortado, concordou Clarara. Mas pensa no timing. 5 minutos antes do empregado de mesa vir com a arma, Lorenzo dispensou-se. Leo abanou a cabeça. Os homens foram à casa de banho. É assim que o assassino entrou, pressionou Clarara. O falso empregado de mesa veio pelas portas de serviço diretamente atrás da cadeira de Lorenzo. Se Lorenzo tivesse estado sentado lá,
O assassino não teria tido uma linha de visão clara para a cabeça de Costa. Ele precisava daquela cadeira específica vazia para disparar. O silêncio era pesado. Os tenentes olharam para Clarara em choque. Ela não estava a olhar para a política da máfia. Ela estava a olhar para a logística básica de um palco onde cada entrada tinha um propósito mecânico. Lorenzo limpou a linha de visão. Sussurrou Dominique quando a realização o atingiu. Os calabreses tinham virado o pássaro de Costa. Lorenzo orquestrou o jantar como uma armadilha. Dominique bateu com o punho na mesa. Consegue-me Costa numa linha segura. Agora. Costa, um homem de justiça implacável, não hesitou quando lhe foi apresentada a análise lógica dos movimentos do seu sobrinho. Ao meio-dia, Lorenzo foi tratado. A fuga foi tapada, mas a recompensa calabresa permaneceu na cabeça de Clarara. Depois de os tenentes saírem para executar os protocolos defensivos, Dominique trancou as portas. Caminhou até Clarara, que olhava para o horizonte. Vou destruir o sindicato Calabres tijolo por tijolo, disse Dominique, aproximando-se por trás dela. Ele envolveu os seus braços firmemente à volta da sua cintura grossa, puxando seu peso reconfortante para junto do seu peito. Ninguém caça minha esposa. Esposa de mentira, sussurrou Clarara, a luta a sair da sua voz. Dominique virou-a, os seus olhos escuros a arderem com devoção avassaladora. Ele tirou do bolso a caixa de veludo com o diamante de grafite. Os 2 milhões foram para a atriz, disse Dominique suavemente, afastando uma lágrima dela. Mas o anel é para a mulher que me salvou a vida. A mulher feroz que nunca precisa de se encolher para caber no meu mundo, porque nasceu para o governar. Ele ajoelhou-se sobre o tapete persa. Fica com o dinheiro, Clarara, murmurou Dominique com reverência inabalável. Mantém o teu trabalho de teatro se isso te faz feliz. Vou comprar a Broadway se tiver de o fazer, mas fica comigo. Sê a minha parceira. Casa comigo a sério. Clarara olhou para o homem mais perigoso de Nova York, oferecendo-lhe um reino. Ela sorriu, uma expressão radiante a iluminar a sala. Só se eu puder desenhar o meu próprio vestido de noiva, exigiu Clarara. Dominique soltou uma risada de alívio, puxando-a para um beijo esmagador. Podes desenhar o que quiseres, Mia. Leona, o mundo é teu. 6 meses depois, a violenta tempestade que ameaçara consumir o submundo da costa leste não era mais do que uma memória. Fiel à sua palavra, Dominique desmantelara o sindicato Calabres com uma precisão clínica e implacável que deixou os seus rivais restantes a tremer nos seus fatos feitos à medida. Mas enquanto Dominique lidava com as realidades brutais do seu império nas sombras, Clarara estava ocupada a orquestrar um tipo completamente diferente de tomada hostil no salão de baile do St. Regis, Nova York. Ela tratou o casamento da década exatamente como uma produção da Broadway multimilionária, e ela era a diretora indiscutível. Absolutamente não. A voz potente de Clarara ecoou pelo salão de baile vazio e dourado, parando uma equipa de floristas em pânico. Ela apontou um dedo manchado e rechonchudo para o maciço arco floral que estava a ser erguido no altar. Pedi orquídeas phalaenopsis brancas em cascata, não hortênsias. As hortênsias murcham sob a iluminação do palco. E se achas que Dominique Moretti vai casar-se com flores mortas, está seriamente enganada. Conserta isso. Léo, em pé a poucos e um bloco de notas, riu baixinho. O endurecido executor da máfia tinha sido, de alguma forma, recrutado para o papel de gerente de palco não oficial de Clarara. E, para sua própria surpresa, ele estava a prosperar no caos. Ouviste a noiva, latiu Léo aos floristas. Tragam as orquídeas! Clarara afastou-se do altar, ajustando a pesada seda do seu vestido de ensaio verde esmeralda. A sua confiança tinha apenas ampliado nos últimos 6 meses. Ela não tinha perdido um único quilo, nem tentara. Mudou-se para o penthouse de Dominique em Tribeca, trazendo a sua energia vibrante e caótica para o seu mundo estéril e hipercontrolado. Ela ainda trabalhava na Broadway, desenhando figurinos para um revival no Gershwin Theatre, completamente indiferente ao detalhe de segurança que agora acompanhava as provas de figurino. Mas hoje, a única peça de vestuário que lhe interessava estava pendurada na suíte nupcial lá em cima. Clarara, querida,
Temos mesmo de discutir as peças interiores. Uma voz aguda e nasal lamentou-se da porta. Vivienne Kensington, a consultora de noivas mais exclusiva e mais aterradora de Manhattan, entrou no salão de baile, segurando um espartilho rígido e fortemente encanado. Dominic contratara Vivienne como um presente para lidar com a logística. Mas a mulher tinha sido um espinho persistente no lado de Clarara, tentando constantemente direcioná-la para silhuetas emagrecedoras e jantares de ensaio escuros e abafados. Vivienne, se te aproximares de mim com esse dispositivo de tortura, eu farei Leo mostrar-te exatamente como a família Moretti lida com a insubordinação, avisou Clarara, sem perder o ritmo. Vivienne parou, agarrando as suas pérolas. Mas Clarara, a fotografia instantânea, a imprensa, um vestido feito à medida desse peso requer suporte estrutural para minimizar a cintura e lisonjear as tuas proporções. Clarara caminhou lentamente em direção à consultora. A pura e inflexível força da sua presença forçou a mulher mais velha a dar um passo atrás. Ouve-me muito bem, Vivienne. Não quero ser minimizada. Não quero uma ilusão. Sou uma mulher gorda e espetacular que está prestes a casar com o homem mais poderoso desta cidade e vou ocupar cada centímetro do corredor. Põe o espartilho no lixo. Vivienne engoliu em seco, praticamente atirando a peça para uma cadeira próxima antes de fugir de volta para o lobby. 3 horas depois, as portas do salão de baile dos 100 Regis foram seladas e a elite absoluta do submundo global tomou os seus lugares. Vincenzo Costa sentou-se na primeira fila, um raro sorriso genuíno a enfeitar o seu rosto envelhecido. Ele tinha voado de Palermo especificamente para testemunhar a união do homem em quem confiava e da leoa que lhe tinha salvado a vida. A sala estava repleta de capos, políticos e produtores da Broadway, uma colisão bizarra e emocionante dos dois mundos de Clarara e Dominic. No altar, Dominic estava à espera. Ele usava um smoking impecável azul noite Tom Ford. Mas pela primeira vez na sua vida adulta, o homem mais perigoso da cidade parecia visivelmente nervoso. As suas mãos, geralmente firmes o suficiente para executar um assassinato impecável, estavam entrelaçadas firmemente à sua frente. Ele continuava a olhar para as pesadas portas duplas na parte de trás da sala, o seu coração a bater um ritmo frenético contra as suas costelas. Então o quarteto de cordas mudou para um arranjo dramático e avassalador de uma abertura clássica. As pesadas portas abriram-se e toda a sala coletivamente perdeu o fôlego. Clarara não desceu o corredor. Ela comandou-o. Ela tinha desenhado o vestido ela própria, chamando favores ao mestre alfaiate do distrito teatral. Era uma obra-prima de cetim duquesa marfim pesado e luminoso. O vestido apresentava um decote dramático ombro a ombro, que exibia orgulhosamente as suas curvas exuberantes e busto cheio, apertado na sua cintura natural antes de explodir numa volumosa saia de baile estruturada bordada com subtil fio de ouro cintilante. Em vez de um véu tradicional, ela usava uma magnífica capa de tule de seda transparente que escorregava 3 metros atrás dela, captando a corrente de ar e esvoaçando como o manto de uma rainha. Parecia radiante, parecia poderosa. Parecia uma mulher que possuía o mundo. Quando Dominic a viu, o ar coletivo saiu dos seus pulmões. A máscara dura e implacável que ele usava para o mundo foi completamente estilhaçada. Ele deu um passo à frente, abandonando completamente o protocolo, incapaz de esperar que ela o alcançasse. Clarara sorriu, os seus olhos escuros a fixarem-se nos dele. Ela desceu o corredor para o homem que a tinha contratado para um jantar falso, e acabou por lhe entregar todo o seu império. Quando finalmente o alcançou, Dominic pegou nas suas mãos suaves e rechonchudas nas suas mãos calejadas. Ele não se importava com as centenas de homens letais a observá-los. Ele não se importava com a sua reputação. És uma visão? Sussurrou Dominic roucamente, o seu polegar a roçar o pesado diamante de grafite no seu dedo, que agora estava ao lado de uma grossa aliança de ouro feita à medida. Eu não te mereço. Eu sei, sussurrou Clarara de volta, um brilho perverso e triunfante nos seus olhos. Mas vais passar o resto da tua vida a tentar. O padre começou a cerimônia tradicional, mas nem Clarara nem Dominic ouviram uma única palavra.
Estavam trancados no seu próprio universo, um universo construído sobre uma mentira de 2 milhões de dólares que forjara inesperadamente a mais profunda verdade. Quando chegou a hora dos votos, Dominic não leu um guião. Passei a minha vida na escuridão, a construir muros de medo e controlo, disse Dominic, a sua voz a ecoar pelo salão de baile silencioso, rouca e destemida. E então entraste. Não apenas derrubaste os meus muros, Clarara. Exigiste um quarto melhor. Ensinaste-me que o verdadeiro poder não reside no medo que incutes nos outros, mas no amor que és corajoso o suficiente para proteger. Sou teu completa e para sempre. Clarara sentiu uma lágrima escorrer pela sua bochecha, mas não se incomodou em limpá-la. Pediste-me para interpretar um papel, Dominic, mas nunca me pediste para esconder quem eu sou. Deste-me o palco e deixaste-me brilhar. Prometo ser tua parceira, tua igual, e a mulher que sempre detetará a lâmina na relva. Eu os declaro marido e mulher, finalmente declarou o padre. Dominic não esperou por permissão. Puxou Clarara para os seus braços, as suas mãos a abranger a sua cintura larga e gloriosa, e beijou-a com uma paixão consumidora e desesperada que fez toda a sala de criminosos endurecidos e fãs de teatro levantarem-se num estrondoso aplauso. Quando quebraram o beijo e se viraram para enfrentar o seu reino recém-conquistado, Clarara apoiou a cabeça no ombro largo de Dominic. A esposa de mentira não apenas roubara o espetáculo, ela reescrevera todo o roteiro. E enquanto os aplausos ecoavam nos lustres de cristal, Clarara sabia que esta era uma temporada que nunca fecharia. Gostaste de ver uma heroína plus-size ferozmente confiante reescrever as regras da máfia e pôr de joelhos o chefe mais perigoso da cidade. Se a explosiva história de amor de Clarara e Dominic te manteve na ponta do teu assento, queremos ouvir-te. Clica no botão de gosto e deixa um comentário abaixo com o teu momento favorito do casamento. Não te esqueças de partilhar este vídeo com os teus colegas amantes de romance. E certifica-te de subscrever o nosso canal para mais emocionantes dramas de áudio de alto risco. Até a próxima, lembra-te. Nunca deixes que ninguém te diga para ocupares menos espaço.